Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a todos os presentes, todos que nos assistem através da TV Câmara. Na última sessão de quarta-feira, aconteceu aqui um evento vexatório, né? Feito pelos vereadores da base que se retiraram da sessão às pressas, onde fui interrompido de forma autoritária pelo líder do governo, Paulo Haddad. Lógico, tudo dentro do regimento, uma manobra regimental legal, mas não necessariamente moral. A gente pode lembrar que no Brasil a escravidão e o racismo já foram legais, né? Hoje nós temos fundão eleitoral de 5 bi, temos foro privilegiado e outras excrescências, que são totalmente legais. E o que eu estava dizendo aqui antes de ser interrompido? Que o meu projeto que visava a transparência e publicidade, a fila da Coab e a fila da REURB, da Regularização Fundiária, fosse publicizada no site da Prefeitura. E eu escutei a fala do líder de governo no Bastidores do Poder, dizendo que os vereadores da base foram contra o projeto, porque os dados já são públicos. Só que a população precisa entender que público é diferente de publicizado. Ah, os dados são públicos. Cadê os dados? Como é que eu obtenho esses dados? Ah, vou entrar com requerimento, esperar alguns meses. Se a resposta vier completa, beleza. Se não vier, vou fazer mais 2, 3, 4, 5 requerimentos para ter a resposta completa. Cidadão, mesma coisa. Isso não é publicidade. O meu projeto dizia disso. Então, o líder do governo prestou informação incorreta à mídia. Os dados são públicos, mas não são publicizados. Então, mais uma vez, eu vim aqui lamentar que a base engavetou mais um projeto na linha da transparência e da publicidade. E aí a gente precisa entender que tem várias situações que acontecem aqui nessa casa. Você tem aqueles projetos que a base ordena aos vereadores que votem contrário a um determinado projeto, porque não é para passar. Os vereadores vão lá e obedecem o governo, que não foi o caso desse projeto. Aí você tem o caso desse projeto, que apesar do governo não mandar recado, não mandar ordem nenhuma, os vereadores resolvem enterrar esse projeto por algum motivo. Talvez no meu caso seja porque eu não seja da base, ou porque eu tenho votado alguns projetos contra os interesses do vereador da base aqui, porque é muito fácil você saber como o Paulo Gaspar vai votar na casa. Se você tiver projeto que vai contra a transparência, que aumenta a burocracia, que favorece corrupção, que favorece privilégio, eu vou votar contra. Isso aí todo mundo sabe. Eu não tenho problema pessoal com ninguém aqui, com nenhum vereador, sem exceção. A nossa briga é na tribuna. É ideia, a gente debate ideias aqui. Eu desço aí embaixo, eu tomo um cafezinho, bato papo com qualquer um, numa boa. Mas quando a gente sobe aqui na tribuna, a gente precisa honrar o mandato que a gente foi eleito. Tem vereadores aqui que, apesar de ser da base, não são totalmente subservientes ao governo. Tivemos aqui alguns vereadores da base que assinaram a CPI dos contratos que está rolando na casa. Parabéns para esses vereadores. E por que eu não acho interessante eu entrar para a base? Porque o governo defende o interesse do governo, não da população. Às vezes, um projeto do governo pode ir a favor da população, pode. Só que, normalmente, quando vai, é para combater a consequência, não a causa do problema. Isso não é, eu estou falando desse governo, eu estou falando de todos os governos, de todas as administrações, não só da esfera municipal, estadual, federal. Isso é um modus operandi, desde que o Cabral encostou a caravela aqui no Brasil. As classes dominantes, os governantes, os governos sucessivos, seja da época do Império ou da democracia, é o mesmo modus operandi. É o governo jogando para os interesses do governo e não da população necessariamente. Às vezes, as coisas se coincidem. Mas não é interessante para o sistema, para o mecanismo, lutar para resolver a causa do problema.
porque senão você acaba com a perpetuação das classes dominantes. Então você precisa enxugar aquele gelo, jogar com populismo, jogar com assistencialismo, para mostrar que está fazendo alguma coisa. E claro, fazem muita coisa boa. Mas o Paulo Gaspar e o Novo defendem soluções radicais e na raiz do problema. E por isso que eu não tenho medo de falar aqui na tribuna. Não tenho medo de represália. Respeito o trabalho de todos os vereadores, mas respeitem o meu trabalho também. Cada um aqui é livre para escolher o lado que quiser e faz parte do jogo. Cada um escolhe o seu, quer ser da base, quer ser da oposição, quer ser independente, tudo bem. Agora, uma coisa que a gente não pode admitir é um vereador ser interrompido aqui nessa tribuna. Isso não tenho palavras para descrever. Não é porque é o Paulo Gaspar, não. É qualquer um. Eu posso discordar do que quiser, de qualquer vereador que vier vir falar aqui. Mas você interromper, nós estamos vivendo aonde? Num Estado democrático de direito ou numa ditadura? Agora eu fico me posicionando, eu fiquei aqui com uma cara de tacho nessa tribuna, com aqueles vereadores todos correndo daqui, fugindo não sei do quê, aquela presepada, e o líder chega lá na cara de pau ali no microfone e pede interrupção de fala. Eu fiquei com uma vergonha, mas a vergonha não foi por mim, não. A vergonha foi pela população que está assistindo a TV Câmara. Para a população que votou em todos esses vereadores aqui. Qual que é a diferença dessa orquestração do que acontece lá em Brasília? E a gente fica escandalizado quando acontece lá. Mas aqui é igual. Cadê o respeito com o cidadão? A fala nessa tribuna é sagrada. Seja quem for, seja qual posição for. Eu lamento muito que isso tenha acontecido aqui nessa casa. E não é porque sou eu, não. Se tivesse acontecido com qualquer um, eu ia estar bravo do mesmo jeito. Então é isso que eu queria dizer para os senhores. Eu lamento muito a atitude dos senhores. Não tenho problema pessoal com ninguém. Tenho a maior estima por todos. Podem ter certeza disso. A minha briga não é pessoal com ninguém. Se eu fosse um dos senhores, eu subia um por um nessa tribuna para pedir desculpa para a população. Porque foi uma vergonha o que vocês fizeram. Não de enterrar o meu projeto, isso é do jogo. Cada um faz o que quiser. Agora, interromper a fala de um vereador na tribuna é gravíssimo. É legal, faz parte do jogo, da manobra, mas é imoral. São essas minhas palavras, presidente. Obrigado, vereador.